Revogação do mandato feito por escritura pública. Como você, advogado, deve proceder? Você sabe? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli e me dedico com muita paixão ao magistério que ensina advogados e advogadas a faturarem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E isso proporciona os maiores honorários. E por quê, professor? Porque tudo que se faz relacionado a imóvel toma-se por base o valor de imóvel. Você já imaginou regularizar uma fazenda, um sítio, uma chácara? Já viram esses imóveis serem baratos no Brasil? E aí o advogado recebe um percentual do valor do imóvel por este trabalho. Lembrando que a regularização dobra o valor do imóvel. O nosso tema de hoje é muito comum de ocorrer na prática aí das negociações imobiliárias, que o proprietário registral tenha aí lavrado uma escritura pública, um mandato, né, para que ele seja representado por escritura pública. E a grande dúvida que paira nesses casos é se houve um mandato para representação do mandatário, do mandante ao mandatário. Como que se revoga esse tipo de mandato? Antes de aprofundarmos o tema, eu quero uma coisa que vocês saibam e não esqueçam jamais, que o artigo 655 do Código Civil, ele diz assim, ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Aqui é uma exceção a paridade de formas. Eu quero dizer isso porque às vezes é comum o proprietário registral outorga um mandato para o João através de escritura pública, né, de instrumento público. E aí o João mandatário, ele por algum motivo fala, olha, eu vou passar isso para o Marcos. Ele pode passar, transferir, né, subestabelecer por instrumento particular. Então, o mandatário não precisa gastar um outro instrumento público para fazer esse subestabelecimento. Combinado aqui? Vamos lá, então. Queridos, a revogação é o ato que torna sem efeito uma procuração anteriormente feita. Por ser um ato baseado na confiança que o outorgante possui no procurador, a procuração pode ser revogada a qualquer tempo, se não mais convier ao outorgante que o procurador continue exercendo atos em seu nome. Enquanto não for cancelado oficialmente, a procuração pública continua válida, salvo se houver prazo determinado para sua validade ou se a procuração houver sido conferida para a conclusão de um negócio específico. Prestem bastante atenção, No caso da revogação, o ato de revogar pode ser de comum acordo por ambas as partes ou unilateral, ou seja, o outorgante poderá sozinho comparecer em cartório e revogar a referida procuração. Entretanto, a revogação, nesse caso de ser unilateral, passa a ter validade quando a outra parte, então o mandatário, não presente no ato da revogação, for comunicado através de uma notificação. Então, notifica o mandatário, notifica o mandatário que houve a revogação dos poderes. Então, informando ao mandatário que a procuração pública não possui mais validade, que, conforme o artigo 686 do Código Civil Brasileiro, fica o responsável por notificar o outorgado, então o mandante, né, vamos aqui no nosso exemplo, o proprietário registral, fica responsável por avisar o mandatário, o outorgado, para que ele saiba que não tem mais poderes. Para que vocês saibam o que consta no artigo 686, eu faço a leitura para vocês. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário,
Não se pode opor aos terceiros, que, ignorando-a de boa fé com ele, trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que, no caso, lhe possam caber contra o procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados aos quais se acha vinculados. Prossigamos. Para revogar, o interessado outorgante precisa comparecer ao tabelionato com seu RG e CPF originais e declarar ao escrevente que nomeou alguém de sua confiança, procurador, mas que não deseja mais que esta procuração pública tenha validade e, por isso, deseja fazer sua revogação. O interessado deve trazer uma cópia da procuração pública que vai ser revogada. Em outras palavras, tanto a revogação como o subestabelecimento de procuração, lembrando que o subestabelecimento pode ser feito por instrumento particular, tá? A revogação de procuração pública só pode ser feita no tabelionato de notas. Só que essa revogação pode ser feita em qualquer tabelionato de notas. Combinado aqui? Mesmo que não seja aquele que lavrou o mandato procuratório original. Basta levar uma cópia em qualquer outro tabelionato. Um exemplo, vamos supor que o João, proprietário do imóvel, lavrou uma escritura pública, lavrou um instrumento público, um mandato público, no cartório em São Paulo, tá bom? Aí, o João, proprietário registral, mudou para Manaus. Ele pode, respondam sim, tá? Respondam sim. Ele pode, lá em Manaus, revogar o mandato procuratório público feito em São Paulo? Sim. É só ele levar uma cópia, ele vai num tabelião lá em Manaus, fala, olha, eu quero revogar esta procuração pública. O tabelião de Manaus vai lavrar a revogação, competindo ao Joãozinho, proprietário registral, avisar para o mandatário, para o representante que ele escolheu, que a procuração está revogada. Mas vamos lá, para você não se embananar com isso daqui. Deve-se observar ao final dos poderes, se tem alguma observação, se pode ou não revogar e ou subestabelecer. A revogação de instrumento público de mandato, ad judícia e ad negócia, pode ser realizada unilateralmente pelo mandante, outorgante, salvo convenção em contrário, ou quando contiver a cláusula em causa própria. Professor, o senhor quer dizer que existe, então, uma possibilidade de um mandato procuratório ser irrevogável? Sim, queridos alunos. Está no artigo 685 do Código Civil e é o famoso, olha só, é a famosa procuração com cláusula em causa própria. Deixa o professor ler para vocês, artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Então, existe sim a possibilidade de ser lavrado um mandato procuratório irrevogável, que é o mandato procuratório, com essa famosa cláusula que o Código Civil nomina em causa própria. Prossigamos. Quando lavrado instrumento público de revogação ou subestabelecimento de procuração, deve o notário, então vamos imaginar o notário lá de Manaus, imediatamente averbá-lo à margem do ato revogado. Se lavrado em outra serventia, mesmo que em outro estado, Manaus, deve comunicar ao outro tabelião, ao tabelião de São Paulo, no prazo de 24 horas, cabendo as despesas de remessa ao interessado na revogação, obviamente. Então, vamos sintetizar aqui, queridos alunos, queridas alunas. Para revogar o mandato público, nós devemos comparecer a um tabelião de notas. Não precisa ser o mesmo tabelião de notas que lavrou o mandato público original.
pode ser qualquer tabelião de notas do país. Contudo, jamais se esqueçam de comunicar o mandatário, o outorgado, de que aquela procuração pública está revogada e que ele não possui mais poderes para representar o proprietário registral ou o cliente. Entretanto, quando você for fazer a revogação de um mandato, você deve ler esse mandato antes para ver se esse mandato não possui a cláusula chamada em causa própria. Porque se houver no mandato expressamente a cláusula em causa própria, este mandato procuratório é irretratável e irrenunciável, vamos dizer assim. Espero que essa lição prática some aí na sua advocacia e que você verdadeiramente aí se dedique a regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e fature grandes honorários, como vem ocorrendo com os meus alunos. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.